Tudo bem, Paula? Estava conversando com a Paula agora há pouco. Ah, que bom. O tema de hoje vai ser fome emocional. Bom, vou aproveitar que já tem bastante gente online, a gente já começa com o nosso tema aqui. Hoje trouxe o nutricionista Rafael Marques aqui comigo. Gostaria que você se apresentasse primeiro, por favor, para quem ainda não te conhece. Eu prefiro, acho menos informal. Sem problemas. Então, meu nome é Rafael, né, eu sou nutricionista e sou especialista em comportamento alimentar. E hoje a Vanessa me convidou para falar de fome emocional. A gente vai discutir, tem algumas coisinhas importantes para serem levadas em consideração, sim. Eu coordeno uma pós-graduação em comportamento alimentar, né? E trabalhei 12 anos em consultório de transtornos alimentares, atendendo anorexia, bulimia nervosa. E a gente vai linkar todos esses temas daqui a pouquinho. Quando eu chamei o Rafael para fazer essa live, eu fiz questão, conversando com ele, que a gente pudesse pedir que vocês escolhessem, né, o tema. Então a gente fez 2 vezes durante a semana passada. 2 vezes a gente colocou a enquete para vocês, se vocês queriam falar sobre fome emocional ou se vocês queriam falar sobre compulsão alimentar. Eu sempre brinco que compulsão alimentar é praticamente um tema que nos rodeia, que é recorrente e que virou e mexeu, a gente volta para compulsão alimentar. Mas ele se correlaciona com fome emocional diretamente. Exatamente. Então, na verdade, mesmo quem optou por compulsão alimentar e viu que tinha perdido na enquete, pode ter certeza que a gente vai estar também falando sobre isso aqui, direto ou indiretamente, a gente jamais vai mas tem uma correlação direta. Exatamente. A gente vai falar impossível, não. E uma das coisas que eu acho também bacana, quando a gente pensa nesse tema de fome emocional, também a gente acaba conseguindo trazer à tona o quanto que psicologia e nutrição caminham muito juntas, né? Sim. E ter esse entendimento de que há uma convergência que traz um trabalho multidisciplinar melhor para o paciente e um entendimento também melhor a respeito do ser humano, faz com que a gente não leve a alimentação de uma forma tão ferrenha como tem sido hoje em dia, né? Alimentos proibidos, acho que a gente pode permitidos. Começar por aí, né? Exato. Por essa correlação. Então, o que acaba... Hoje me preocupa muito, assim, eu tenho... A minha carreira é composta... Eu nunca atendi sem um psicólogo junto comigo. Eu não sei o que é atender sem ter uma equipe de saúde. E, na verdade, era uma equipe de saúde mental. Multidisciplinar, né? Sim, porque era composta... Eram 4 nutricionistas, 4 psicólogos e 4 psiquiatras. Então, quer dizer, ainda era predominantemente de saúde mental. Tinham 8 profissionais de saúde mental para 4 profissionais da nutrição. Mas o que acaba acontecendo hoje, que eu acho um pouco preocupante, ou no mínimo para a gente ficar alerta, é que tem uma certa vulgarização de alguns temas do comer, muito parecido com ansiedade. Todo mundo hoje está ansioso, está deprimido, né? E a gente sabe muito bem que ansiedade e depressão são doenças muito graves, com sintomas muito específicos, com tratamentos muito bem estruturados, mas as pessoas vulgarizam a ansiedade e a depressão, para dar 2 exemplos. E hoje acaba também acontecendo essa vulgarização da compulsão, por exemplo, que eu vou fazer aquele link da compulsão que é inevitável, né? Então, por exemplo, a fome emocional, vamos definir. Sim. Acho melhor definir fome emocional. É qualquer momento da vida que a pessoa vai recorrer ao alimento por uma questão emocional. Seja ela positiva ou negativa. Vai recorrer à comida porque está triste, vai recorrer à comida porque está entediado, porque está ansioso. Ocioso. Ou às vezes porque está alegre, porque alguma coisa deu certo, conseguiu fazer alguma coisa... Uma celebração, conseguiu cumprir uma meta, mas ela recorre à comida ou como prêmio ou como punição. Depois você vai poder falar muito melhor que eu sobre isso, né? Assim, são 13 anos trabalhando junto com um psicólogo, então eu decorei alguns trechos estão decorados, então assim, já alguns trechos já estão bem decorados os trechos. Então, é bem isso, recorrer para punição ou para premiação. Em algumas vezes, recorrer a isso pode ser com um exagero, de forma exagerada. Então, vou comemorar que passei agora no Enem. Aí vou lá e vou numa pizzaria e como em exagero e bebo em exagero. A pessoa chama isso de compulsão. Isso não é compulsão. Compulsão é uma doença psiquiátrica que também tem sintomatologia, que também tem tratamento, que também tem diagnóstico, mas vulgariza-se isso
chamando de compulsão. Ah, fiquei entediado. Eu sempre brinco, aquela cena clássica que o cinema americano nos ensinou, né? Qualquer filme que a gente viu na nossa adolescência, né? A minha adolescência está bem mais para trás, mas assim, qualquer filme que a gente viu na nossa adolescência tinha aquela menina que brigou com o namorado e sentou com um pote de sorvete no meio das pernas e foi comer o sorvete vendo uma comédia romântica e para chorar na televisão. E isso se chama de compulsão. Isso não é uma compulsão. Isso é o comer emocional. Exato. Esse é um exemplo, claro, cinematográfico do que seria uma fome emocional. Mas não é uma compulsão. Mas o que acontece? Aí nós abrimos as nossas redes sociais hoje e existe o mundo fitness. Então, na verdade, comer uma bola de sorvete torna-se uma compulsão. Não, mas comer uma bola de sorvete não é uma compulsão. E pouquíssimo provável que seja, inclusive, fome emocional. Sim. Mas aí a gente tem essa megalomania, assim, de que, né, ou é fitness e se não é fitness, cai pro lado da compulsão ou cai pro lado do exagero, né? É errado. É exagerado, né? É isso, assim, nossa, eu já ouvi, você deve ter ouvido, e todos vocês aí devem ter ouvido também, nossa, hoje tive uma compulsão. Nossa, essa é clássica. Hoje tive uma compulsão. O que você comeu? Um pacote de pipoca no cinema? Não. Não é compulsão. Sabe uma coisa que ocorre muito aqui no consultório que é interessante de ver? Muitas vezes os pacientes já chegam pré-diagnosticados por si próprios, levando em conta todas essas mídias sociais, muitas vezes. E aí já chegam se autodenominando como compulsivos. E muitas vezes, quando a gente consegue, eu acredito que isso no seu consultório também ocorra, diagnosticar assim, não, isso não é uma compulsão, isso não é caracterizado como uma doença psiquiátrica, né? Isso é uma outra coisa, uma fome emocional e tudo mais. O paciente muitas vezes se alivia de falar, eu achei que eu tinha já um distúrbio psiquiátrico. E descobre que, na verdade, o que ele tem é muitas vezes uma relação com a comida, momentânea ou não, que não está muito bem e que precisa ser reavaliada. Esse é o plano do Dr. Google, né? Exato. Porque qualquer coisa vai entrar lá. Então a pessoa descreve o que ela está sentindo. Porque é importante a gente falar, a gente vai falar de compulsão, não tem jeito. Sim. A gente tem a compulsão objetiva e nós temos a compulsão subjetiva. Sim. Então, vamos falar de diagnóstico de compulsão? Então, grande quantidade de comida, curto espaço de tempo, sensação de perda de controle, normalmente fazer isso de forma isolada, sozinha, né, afastado. E sem escolha alimentar, né? Sem nenhum critério. Né? Eu brinco com meus alunos que não tem compulsão de pera. Não vai ter compulsão nem de pera. Pipoca. Né? Não, de pipoca até já vi. Já, de pipoca já. Só mas, de pipoca? Mas de pera, de aipo, dessas coisas não vai ter. Tem, né? Agora, cenoura. Agora, pipoca junto com refrigerante, junto com chocolate, junto com bolo, aí realmente acontece. Mas então, esse é o critério diagnóstico de compulsão. Essa seria uma compulsão objetiva. Grande quantidade de comida, curto espaço de tempo, sensação de perda de controle, fazer sozinho. E dá para acrescentar, essa grande quantidade de comida seria uma quantidade significativamente maior do que você comeria na mesma situação. Ok. E isso normalmente motivado, por isso tem o link, por uma questão emocional, é o gatilho. Aí a pessoa vai lá e lê isso. Mas aí tem todo mundo fitness em paralelo. Onde esses dias me marcaram numa postagem do Facebook, está lá, para quem quiser olhar, era no Instagram, na verdade, não era no Facebook, escrito assim: comer doces é igual a suicídio. Eu vi. Estava escrito, também. Né? Comer doces é igual a suicídio. Muito bem, então você imagina uma pessoa que vai lá e lê isso. Comer doces é igual a suicídio. E ela comeu, hipoteticamente, uma barra de chocolate. Não das barras grandes, as barras essas individuais mesmo. Ela pode ter, por incrível que pareça, uma sensação subjetiva de compulsão. Você vai perguntar para ela e ela vai dizer: eu realmente me senti envergonhado, eu realmente me senti cheio, fora de controle. Me senti completamente fora, mas foi 90 gramas de chocolate, 50 gramas de chocolate. Então tem aí que entra o lado emocional. Essa compulsão subjetiva, ela é muito mais fruto de uma coisa da tua mente do que efetivamente uma coisa concreta. E só para esclarecer para quem está assistindo o quanto concreto isso pode ter, eu vou usar o meu exemplo mais extremo que eu tenho, mas eu gosto de usar os extremos porque eles esclarecem as possibilidades. Eu tive uma paciente que morreu de rompimento estomacal de tanto comer.
É isso uma compulsão. As pessoas acham que isso não seja possível. Sim, ela morreu. Ela comeu até o seu estômago explodir. Literalmente. Então, assim... Claro que a gente está falando do pior caso. Isso, eu falei. Eu já citei antes. É um caso muito extremo. Sim. Mas é que é justamente para entender, para repensar o quanto a gente vulgariza o termo compulsão alimentar. Sim. Né? Que é vulgarizado. Bom, quer voltar para a fome emocional? Não, é isso. A gente vai acabar fazendo esses links, volta, né? E inclusive para vocês que quiserem fazer alguma pergunta, a gente só vai pedir que aguardem um pouco a pergunta e no final as façam para que a gente possa responder. Porque agora a gente está, né, fazendo todos esses links com os termos e aí se a gente ficar parando para as perguntas, a gente acaba não sendo muito efetivo na transmissão da informação mesmo. Então a gente abre os últimos 15 minutos para as perguntas de vocês, combinado? Voltando para a fome emocional. Fome fisiológica, o que é? As pessoas têm muita dúvida do que dificuldade de identificar, na verdade. Obviamente que antes de vir, isso é uma coisa que eu corriqueiramente ensino e tratei. Mas eu sempre fui dar uma lida, né? É bom a gente dar uma lidinha antes para poder se atualizar um pouquinho. E tem uma coisa em qualquer estudo que a gente vai ver de formação do comportamento alimentar, né? A gente vai fazer a formação do comportamento alimentar de alguém, tudo começa na infância. É lá. Então, vou chegar na fome fisiológica, né? Então, o que acontece? Um dos grandes equívocos para atrapalhar o comportamento alimentar de alguém é premiar com comida. Qualquer relato que você vai estudar dentro da psicologia ou mesmo dentro da ciência do comportamento alimentar mesmo, aquela coisa, foi um bom menino, recebe um doce. Se comer toda a refeição do almoço, tem direito à sobremesa. Toda vez que você vincula isso a um premiação, ou até mesmo assim, e é engraçado porque isso que eu vou falar é tão difícil de controlar, porque a gente vai pensar, eu sempre penso em avó. A avó premia. É uma expert em premiação com comida. Ela é uma expert. Então, assim, mas tem maldade nisso? Tá? De jeito nenhum. É uma forma de demonstração de afeto também. Isso, que já começa no seio materno, né? Sim. Aí a gente pode regredir ainda mais. A gente pode começar do início de verdade. Do início de verdade, o primeiro vínculo alimentar que a gente tem é intimamente ligado com uma relação emocional. Sim. A relação da mãe, o seu seio e a criança. Aquilo ali tem alguns desenhos bonitos assim. Aquilo, realmente, o seio nada mais é do que o caminho de fundir aqueles dois seres. Sim. Naquele momento, efetivamente, assim, claro, hipoteticamente, vamos tirar qualquer outra idealização em cima disso, aqueles dois seres se tornam um. A carga emocional que tem na amamentação, eu sou homem, infelizmente nunca vou amamentar na minha vida, mas posso falar da teoria de ter estudado, a carga emocional supera em 1 bilhão de vezes a carga nutricional do leite materno. E é o primeiro comfort food, né? A primeira sensação de um alimento que traz, além de toda essa carga emocional, o contato é muito mais do que essa questão nutricional. Sim, né? Ela acaba a nutricional acaba se perdendo ali no meio. Exato, né? Exato. Mas é o primeiro comfort food. Exatamente. De alguma forma, é a primeira memória, marcação de memória que a gente tem daquele alimento que traz o conforto, que traz essa junção. Né? Então, queira ou não queira, se a gente for falar de começar realmente do início, tem uma relação aí extremamente importante. Sim, começa lá. E outra coisa, a criança não tem manual de instrução. De maneira nenhuma. Então, as mães recorrem ao seio ou à mamadeira nas mais diversas circunstâncias. Sim. A criança está nervosa, ou está ansiosa, ou está chateada, ou está entediada. Está agitada. Peito em qualquer... ou mamadeira, né? Em qualquer uma das situações. O que isso ensina subliminarmente? Que eu posso, em momentos de tristeza, em momentos de tédio, em momentos de ansiedade, recorrer à comida como uma... uma paciente minha falou assim uma vez que a gente estava trabalhando a fome emocional dela, e a frase dela foi muito sintomática, porque ela disse assim: se eu não comer, eu faço o quê? Ela foi tão mal ensinada nisso, e não tem culpa nenhuma nisso, ela foi tão mal ensinada que para qualquer coisa que fosse acontecer com ela tinha que recorrer à comida como um suporte, como um apoio. Bom, então a fome emocional é ensinada lá, quando a gente recebe da nossa avó, da nossa mãe, um pirulito porque foi bem comportado,
Esses dias eu vi num... Biscoito de polvilho porque a criança não para. Come um biscoitinho. Exatamente. Tá? É uma forma. Senta no cantinho, come esse biscoitinho, senta ali. Então senta ali. Senta ali, come esse biscoitinho sentadinho ali. Dá alguma coisa pra ele comer, né? Exatamente. Bom, e aí a gente aprende a recorrer isso. E aí eu só vou voltar para a tua pergunta, porque é importante. E o que isso faz? Isso suprime a fome física. Sim. Um jeito simples de explicar isso, o ser humano é o único animal que convive com obesidade. Aí meus alunos sempre falam assim, mas professor, e o cachorro e o gato que são gordos? Vivem com alguém que hiperalimenta. Um ser humano, né? Um ser humano que hiperalimenta eles. Agora você não vai... Eu já tinha ouvido essa pergunta também. Você não vai encontrar na natureza obesidade. A obesidade é uma exclusividade humana, certo? Bom, o que nos diferencia muito dos animais? O nosso intelecto. Então a gente pode fazer uma inferência de quanto o nosso intelecto não está envolvido, por exemplo, com obesidade. Sim. Se não tem obesidade nos animais que têm um intelecto inferior, tenho dúvidas, né? A gente, infelizmente, é a raça predominante, mas ok. Mas, então o que acaba acontecendo? A gente acaba suprimindo aquilo que para os animais é muito comum. Se eu estou com fome, eu como. E se eu não estou com fome, eu não como. E quando saciado, eu paro. E outra coisa, horário. As nossas fisiologias não são todas iguais. Então eu posso ter um pouco mais de fome à noite, como você pode ter um pouco mais de fome de manhã, mas se a gente... E nem todos os dias são iguais. E como o que interessa é a quantidade de energia que você vai ingerir nas 24 horas, não tem muita diferença comer um pouco mais à noite se eu comer um pouco menos durante o dia, ou comer um pouco mais durante o dia se eu comer um pouco mais à noite. Só que a gente acaba... Essa fome física, que seria da plenitude, da satisfação, é trocada pelo quê? Meio-dia eu tenho que almoçar. Você nem pensa se você está com fome, você se condicionou que ao meio-dia você tem que almoçar. E né? ponto. E você vai lá e almoça, sem muito raciocínio. A gente talvez hoje não se aprofunde, que não vai ser o tema, mas nem sei se você já fez, desculpa. Porque na contramão você vê o mindfulness, né? Sim. É justamente a contramão, para tentar quebrar um pouco esse processo. Então a fome física é aquela que o nosso corpo é treinado para fazer, como qualquer animal. Ele tem desde a parte de neurotransmissores, a parte mesmo mecânica de expansão do estômago, para nos dizer, você já comeu o suficiente, pare. Você ainda não comeu o suficiente, come um pouco mais. Você está com fome, você não está com fome. Só que isso é totalmente apagado. E a gente ainda vê um pouquinho disso nas crianças. Né? Para quem tem filhos, percebe que e a gente comete um equívoco. Sabe qual é o equívoco? Só sai da mesa depois que come tudo. Você sabe um exemplo que eu sempre uso e que eu vi isso com o meu filho? De você dar um pão de queijo, mini pão de queijo para uma criança, aqueles pequenininhos. E às vezes a criança dá 2, 3 mordidas, ela te devolve o pão de queijo faltando um dedinho para acabar. A primeira frase que a gente fala, e eu me peguei fazendo isso, come até o final, falta tão pouquinho. É muito fácil com que a gente condicione eles a esquecerem o que é saciedade, esquecerem o que é fome, e isso é feito em toda a primeira infância. A gente também tem que entender que a gente vive hoje numa sociedade diferente. Na época dos nossos pais, existia escassez de comida mesmo. E hoje não. Então, você desperdiçar um pedacinho de pão de queijo era falta de educação, era pecado. Né? Hoje em dia não é. Sim. Ao contrário, a gente tem uma fartura, graças a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, ok? Sim. Mas tirando o componente político da questão, as pessoas têm um excesso. Mas aí é bem isso, assim, come só um pouquinho, vai deixar só esse pouquinho no prato. Sim. Ou às vezes frases mais agressivas, né? Não, só vai poder levantar da mesa depois que comer tudo. Você está ensinando essa pessoa a comer mais do que ela precisa, condicionando, né? Eu já tive relatos de algumas situações em que a criança também só podia sair da mesa quando terminasse tudo, e quando terminava de comer tudo, a família inteira aplaudia. Nossa. Né? Então, assim, existem situações em que a gente vai criando com as crianças e também com os adultos, porque isso vai sendo perpetuado. Sim. De geração a geração. Eu concordo com você, na época dos nossos pais existia uma escassez um pouco maior de comida, hoje a gente tem um acesso muito maior. Sim, uma fartura, né? Uma fartura em todos os sentidos, desde os industrializados até os alimentos mais naturais, mas é uma forma diferente hoje em dia,
E o nosso comportamento alimentar tem piorado cada vez mais. Os nossos pais faziam compra do mês, né? Sim. Que hoje não faz sentido você fazer compra do mês. A gente compra por dia se deixar hoje em dia. Eu me lembro do meu pai chegar em casa assim com... Na época era lata, né? Era lata 6 de óleo, 7 ou 8 latas de óleo. Hoje não faz o menor sentido você ter na despensa da sua casa 8 latas de óleo. Não, porque o acesso é fácil. Primeiro que você já aprendeu que não precisa de tanto óleo para cozinhar, já começa por aí. Né? Então a gente já melhorou nossa relação com o óleo, a gente já sabe que ele não precisa ser exagerado. Mas fora isso, você vai passar por 15 lugares diferentes no caminho da sua casa que você pode comprar óleo se precisar. Exato. Né? E tem uma coisa clássica, né? Só para dar uma pincelada de comportamento, que é clássico. Se tem, tá acessível. Se tá acessível, aumenta a chance de eu usar. Exato. Isso é comportamentalismo puro. Né? Tá não lá. Tenha aquilo que você não quer. Exatamente. Se você não precisa ter em casa aquilo não precisa estar disponível lá, né? A não ser que você esteja se auto-boicotando, mas aí depois você também pode aprofundar isso também. Né? Mas acho que é importante para as pessoas terem essa noção de que a fome fisiológica ela é essa que hoje a grande maioria das pessoas pouco conseguem identificar. Pouquíssima gente identifica. Né? Pouquíssima gente. E isso é uma coisa interessante porque é uma das junções que ocorrem entre a psicologia e a nutrição. Porque tanto um profissional nutricionista tem condições de explicar, quanto um psicólogo tem condições muitas vezes de explicar assim, que fome é essa que você está sentindo, de ter esse retorno, queira ou não queira, voltar a interpretar, mas a conseguir reconhecer fome é um exercício de autoconhecimento sensacional. O mindfulness ajuda muito nisso, né? Exato. Mas essa tua fala, eu acho que ela expressa e possibilita que a gente explique muito bem, mesmo para algum aluno meu que possa estar nos assistindo agora. Que eu acho que hoje tem vários por aqui, porque eu vi vários dizendo oi, professor. Não vi, né? Vários mas oi, então, professor. se tiver alguns alunos me assistindo e se tiver ex-pacientes ou pacientes, enfim, isso é uma coisa. Então, eu como nutricionista, que tenho um treinamento em saúde mental, não sou psicólogo, não pretendo ser, mas tenho um treinamento para identificar, eu posso, junto com o meu paciente, identificar o problema. E em cima dessa identificação, trabalhar o modo como ele se alimenta. Aonde que entra o psicólogo? Vamos ver tudo que está por trás disso, as camadas, porque são milhares de camadas atrás, as quais eu não entro. Eu entro no comportamento propriamente dito. Ó, detectamos que você está comendo por uma questão emocional. Bom, vamos criar estratégias para que isso não aconteça, vamos trabalhar um pouco de mindfulness, vamos fazer alguma coisa. Agora, Rafael, mas por que em determinados momentos eu disparo? Agora não é comigo. Exato. Agora você vai para o psicólogo e você vai trabalhar essas camadas antes, né? Do porquê que em determinada situação, circunstância, momento, horário, tem aquele gatilho de fome emocional. Exatamente. Então é um trabalho que se junta muito. O tempo inteiro, em muitos momentos. E é muito interessante porque muitas vezes o meu trabalho como psicóloga, eu consigo entrar nessas camadas, algumas vezes vem questões extremamente nutricionais, né? Sim. Em que eu devolvo para o colega, né? Então, olha, isso aqui é interessante você voltar a trabalhar, né? Ou levar para o teu nutricionista, porque isso é importante de que você saiba a escolha do alimento, né? Entre outras coisas, o medo, muitas vezes, esse alimento tem muito carboidrato, tem pouco carboidrato, por aí vai. Mitos, né? Os mitos que tem em cima disso, e que eu consigo mandar pro nutricionista essa demanda e eu consigo aceitar a demanda que é do ponto de vista psicológico. Mas eu sempre costumo dizer que assim, é importantíssimo que o nutricionista tenha minimamente esse contato com a saúde mental e é importante que o psicólogo tenha minimamente esse contato com a nutrição para saber identificar e levar o colega e vice-versa. Assim o tratamento ele consegue ser muito mais efetivo e muito mais completo mesmo, porque e muitas vezes a gente tem um terceiro aí, que é o psiquiatra, quando necessário. E na verdade esse tratamento ele não tem limite, né? Lá a gente tinha terapeuta de família, tu pode ter educador físico, você pode ter terapeuta ocupacional para casos principalmente mais graves, né? Quando já entra, essa fome emocional já entra, por exemplo. Porque a fome emocional, ela é muito gatilho para compulsão, por isso que eu falei que elas se relacionam. Totalmente, né? coligadas. Então, são coligadas. A fome emocional é um gatilho importante. Então, você vai ter pacientes com TCA, né, transtorno da compulsão alimentar, para quem não sabe.
e bulimia nervosa, por exemplo. E são doenças psicológicas. Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu reforço muito lá na pós, assim. Não é, usar palavras definitivas sempre é perigoso. Não vou dizer que é impossível, mas eu vou dizer que é muito difícil você manejar um paciente que tem questões emocionais envolvidas com a alimentação de forma isolada, seja um psicólogo, porque ele não vai conseguir acessar o comportamento de se alimentar de forma tão profunda, muito pouco o nutricionista, que não vai em hipótese nenhuma conseguir acessar os componentes psicológicos de forma profunda. Às vezes você, né, para dar um exemplo clássico disso, você ou pode ouvir no consultório, como eu já ouvi, o meu gatilho é sempre quando eu estou prestes a ter uma relação sexual, porque eu fui abusada pelo meu pai na infância. O que o nutricionista faz com essa informação? Eu ouvi, não, isso é exemplo que eu ouvi isso no meu consultório. E você faz o que com essa informação no consultório, né? Okay, claro, aí só para não deixar as pessoas na dúvida, eu digo ok, entendo que nós temos aqui uma demanda importante, vamos continuar falando da alimentação um pouquinho, que a gente depois repassa para tua psicóloga e vira a página e toca, porque tipo, o que eu vou trabalhar com ela que ela foi abusada, ela tem compulsão antes de ter uma relação, porque ela teve um abuso sexual da infância, não posso fazer nada. Do mesmo modo que ela vai chegar lá para você, vai trabalhar com você todos esses contextos emocionais de um problema concreto, né? Extremamente concreto. Mas você também não vai dizer para ela o que ela comer, como ela pode comer, aonde que ela vai comer, o que ela vai fazer. Então, de novo, mais um exemplo de união, né? Sim, né? Desse jogo que acaba tendo entre você pegar essa demanda e colocar para o profissional correto e vice-versa. Claro. Né? E quando necessário, que tenha um psiquiatra, que tenha um terapeuta ocupacional, que tenha um educador físico, qualquer outro profissional. Um monte de profissional pode trabalhar junto. Na verdade, principalmente nos grandes centros de tratamento, essa equipe multidisciplinar é cada vez maior. Muitas vezes em consultório particular são equipes um pouco menores que trabalham, né, por razões óbvias. Muitas vezes nesses grandes centros você tem internação ligada, então são casos mais agravados. E são tratamentos caros, né? Não são baratos. Não são tratamentos baratos. Que envolvem vários profissionais, eles não são tratamentos baratos, né? São caros. E que muitas vezes a gente também tem dificuldade de encontrar esses profissionais também. Nós temos um grupo de WhatsApp, a gente vive recebendo pedido, tem algum profissional em tal região do país. Então, às vezes até assim a gente tem dificuldade de encontrar profissionais que tenham essa carga de experiência, realmente. Né? É muito raro. Até porque as faculdades não trabalham isso, né? Não. Eu não... Dentro da psicologia, especificamente, as questões emocionais relacionadas à alimentação e dentro da nutrição, absolutamente nada de psicologia é visto, né? Eu tenho 18 anos de formação, na minha época não havia nenhuma especialidade dentro de transtorno alimentar, nenhuma. Das escolhas que poderiam ser feitas no 5º ano, não tinha nenhuma, isso veio depois. Então, assim, é claro que acaba sendo algo que cada vez mais está popularizado. Eu queria te fazer uma pergunta, até usando esse link. O que você acha que tem popularizado os transtornos alimentares? Não tenho dúvida que as redes sociais, né? Assim, há 2 tipos de popularização. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que o que eu mais percebo é que os familiares ou os pacientes se auto-identificam de forma mais fácil, né? Quando eu estava lá no grupo, eu me lembro dos pacientes chegarem lá no grupo, né? Porque o grupo que eu digo era a clínica com os 12 profissionais, né? E ele chegava assim, então, eu li no site de vocês o que era comportamento alimentar e acho que eu tenho isso. Ok, ajuda, né? Porque a pessoa se identifica. Centenas de mães chegaram para mim. Olha, quando eu ouvi você falar, ouvi você na rede social, ouvi o site, eu me dei conta que a minha filha podia ter esse negócio que vocês chamam de bulimia. Né? Ou uma bulimia não purgativa é muito mais difícil de identificar que aquela bulimia que não tem vômito, né? Exato. Aquela bulimia que vai ter uma compensação, ou seja, ela jejum, atividade física, por exemplo. Então, esse é o lado bom da popularização. E que vulgarmente as pessoas não entendem, os leigos não entendem isso como um problema. Isso. Não, o comportamento de compensação é dado até como correto muitas vezes. Claro. O lado ruim, né? O lado ruim que eu vejo é que vulgariza demais e aí as pessoas podem trabalhar essa informação de um modo
inapropriado, né? Porque você tem que ter uma apropriação do tema para poder falar disso. Sim. E aí, um monte de gente que não tem tanto a parte conceitual quanto a parte de conhecimento mesmo, né? Até mesmo profissional. Hoje você vê profissionais de outras áreas trabalhando com compulsão alimentar, por exemplo. Você vê link patrocinado no Instagram. Mas assim, vou dar um exemplo. Agora eu gostaria de falar porque imagino que, como a gente está falando de fome emocional, tem pessoas agora nos assistindo que acham que tem. Né? Tipo, eu vou ver aquilo porque eu acho que eu tenho isso. Então agora vou falar um pouco sobre isso, mas agora a gente está dando um exemplo clássico do que é bom. Sim. Nós estamos hoje ao vivo numa rede social falando para algumas pessoas ou interessadas no assunto ou portadoras do problema, né? Então assim, o principal movimento para a gente trabalhar com fome emocional é isso. Se auto-identificar, estou recorrendo à comida sem estar com fome, de uma linguagem bem coloquial mesmo, assim. Estou recorrendo à comida sem... Eu vou dar um exemplo clássico, assim, como se eu tivesse hipoteticamente na frente de um paciente. Isso é uma dica que eu dava no meu consultório, e eu acho que ela é extremamente útil para o paciente se autodiagnosticar. Normalmente as pessoas fazem um determinado número de refeições por dia, certo? Vou me usar como exemplo, para não ter exemplo de mais ninguém, mas para entender, eu me uso como exemplo. Então, normalmente eu faço café da manhã, almoço, algum lanche à tarde e jantar. Como 4 vezes no dia, certo? Eu consigo nominar, vocês viram que eu nominei, né? Chamei de café da manhã, chamei de almoço, chamei de lanche da tarde e chamei de jantar. Bom, uma pessoa extremamente regrada ou porque tem necessidade, normalmente vai fazer um máximo de 7 refeições por dia. Quais são as 7 refeições? Café da manhã, algum lanche na manhã, principalmente pessoas que acordam muito cedo, né? Algum lanche da manhã, o almoço. Dependendo do horário que ela janta, pode fazer 2 lanches à tarde, pode fazer o jantar e a ceia. Mas é raríssimo. Então vamos deixar por 6. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, 5. Deixar por 5. Qualquer coisa que eu coma que eu não consiga dar esse nome é chance de ser fome emocional. Qualquer coisa que eu que eu não consiga nominar, eu não consiga batizar, é o meu café da manhã, é o meu lanche da manhã, é o meu almoço, é o meu lanche da tarde, é o meu jantar. Qual é o princípio? Comer sem estar com fome. Opa, peraí, se eu estou comendo uma coisa que eu não consigo nem nominá-la qual é, há uma boa probabilidade de ela ser desnecessária e há uma grandíssima possibilidade de você estar recorrendo àquilo, e você pode explicar melhor do que eu isso, inconscientemente mesmo. Né? Tem uma tirinha da Mônica que roda nas redes sociais, que é a Mônica e a Magali contando, a Magali dizendo que a Mônica falou assim, mas nossa Magali, como assim comeu uma caixa de paçoquinha e não percebeu? E vem a Magali respondendo embaixo, pois é Mônica, isso às vezes acontece. E acontece. Acontece. Sim. Você vai comer uma caixa de paçoca entre o lanche da tarde e o jantar, e aquilo, teoricamente, se você estivesse com plena consciência da sua alimentação, aquilo não faz o menor sentido. Não tem a menor função de estar ali, mas você comeu, né? Bom, seja por uma distração, né? Ou efetivamente porque aconteceu alguma coisa, né? Então, esse é o primeiro tópico da fome emocional. Identifique se você está recorrendo fora de um contexto que é a sua rotina, que é a sua normalidade. Segundo, procure identificar o principal gatilho, porque normalmente tem um gatilho principal. Né? De todos os sentimentos que a gente tem, a fome emocional, para cada um de nós, ela tem um gatilho principal. Então, quando eu estou mais ansioso, mais estressado, mais triste. Quando você começa a identificar que quando você é exposto a determinadas circunstâncias e nessas circunstâncias você recorreu à comida, entende? Até o momento eu não estou pedindo para que ninguém não coma. Eu estou, por enquanto, só pedindo percepção. Exato. A gente não falou em momento algum de assim, isso é certo ou isso é errado. Exatamente. Não, perceba. Exatamente. Eu estou, por enquanto, só falando para as pessoas perceberem. Então, ou eu estou comendo fora de um contexto de regularidade, ou eu consigo, de uma forma um pouco mais consciente, perceber que, por exemplo, sei lá,
toda vez que o meu chefe me pede um relatório, eu tenho que... Porque eu já ouvia, toda vez que meu chefe me pede um relatório, eu tenho que comer um chocolate. Mais clássico que uma fome emocional, não tem nada a ver, assim, o gatilho é o chefe pedir um relatório, uma ansiedade, né? Um estresse que ela vai ser submetido. Ou toda vez que eu tenho que fazer uma prova, ou toda vez que eu tenho que falar com alguém, e a recíproca é verdadeira. A gente está falando de fome emocional, mas esses mesmos sentimentos podem cortar o apetite. É cada vez mais incomum, mas acontece. Eu sempre brinco que é uma minoria das pessoas que numa situação de estresse ou de ansiedade perde o apetite. Perde o apetite, né? Existe. Porque aí nos possibilita falar de uma outra coisa que é vulgarmente também utilizada, que é a palavra anorexia, né? Anorexia é a ausência de apetite. Anorexia nervosa é a doença psiquiátrica, que não é o tema da fala de hoje, é outra, anorexia nervosa é outro departamento, mas às vezes estresse, ansiedade geram anorexia mesmo, ausência de apetite. Então pode levar a um exagero e algumas pessoas pode levar a não ter a vontade de se alimentar. Né? Então, então esses foram 2 exemplos clássicos, por enquanto a gente está falando só de identificação. Né? Fora da rotina, boa chance de ser fome emocional, eu percebo que há um padrão. Né? Há um padrão. Toda vez que eu recebo um relatório, meu chefe me pede um relatório, toda vez que eu tenho uma prova para fazer na faculdade, toda vez que eu tenho que fazer uma viagem. Né? Toda vez que meu namorado viaja. Pode dar N exemplos. Isso. E você recorreu à comida exatamente sempre nesses mesmos gatilhos. Por que é importante identificar? Porque você não vai mexer no fato de estar comendo, você vai mexer no fato do porquê que você come. O que me faz procurar uma barra de chocolate quando meu chefe me pede um relatório? Que relação é essa que está sendo estabelecida? E aí o tratamento vai embora. Aí tem um monte de coisa para fazer. Por isso que a gente não falou em momento algum de retirar esse alimento. A questão não é só essa. A primeira coisa é importante que você identifique, porque vai ter um padrão comportamental e vai ter um padrão no alimento também. Sim. Né? Então, isso também ajuda ambos os profissionais conseguirem entender assim, que relação é essa que você está mantendo com aquela situação de estresse, ou com aquela situação de angústia, ou com aquela situação em que gera esse comportamento. Automaticamente, o que vai ser feito com isso depende também de cada caso. Né? Não é, porque isso é uma outra coisa que ocorre muito nas mídias sociais. Cria-se uma forma que serve para todo mundo. Então, você deve fazer isso. É famigerado do padrão, né? Seja ele de comportamento, seja ele estético. E queira ou não queira, a gente está falando de pessoas que têm muitas particularidades, que essa relação com a comida ela é estabelecida de formas, são maneiras diferentes e que, óbvio, existem algumas técnicas que inclusive são comportamentais e que tem uma técnica envolvida, sim, mas também depende muito de cada pessoa, a forma, como fazer isso. E assim, eu tenho, como eu falei, eu coordeno a pós de comportamento alimentar, né? Mas eu tenho lá nas disciplinas que o pessoal faz na pós, faz sistêmica, tem uma aula de sistêmica, tem uma aula de psicanálise, tem de outras vertentes da psicologia. Porque a gente acaba também vulgarizando, né, que é sempre aquela coisa do retorno, né, ao padrão. Tá ficando repetitivo. Vamos trabalhar com comportamento. Mas tem gente que não vai se adaptar com uma TCC, por exemplo. Exato. Vai ter que fazer uma outra abordagem para trabalhar isso. Vai ter uma abordagem psicanalítica, vai ter que fazer uma abordagem sistêmica, sei lá, vai ter que fazer alguma outra abordagem. Então, essa coisa da individualização, porque o perigo de seguir o que está na rede social é que funciona para algumas pessoas. E aí você faz para você e não funciona, você se frustra e você acha que você é o único ser humano do mundo que aquilo não funciona. Não, na verdade não funciona para a maioria. Sim. Para a maioria não está funcionando, né? Mas é o que as pessoas acabam... E normalmente os cases colocados na mídia social são os de sucesso, ninguém coloca em sucesso. Raramente a pessoa se põe chorando na rede social. Não é? Só sorrindo. E se colocar, a gente ainda vai pensar que tem alguma coisa de marketing por trás. Né? Que a gente precisa pensar. Então, isso também é importante de você saber. Você comentou agora sobre TCC.
Então, da terapia comportamental, então de ter essa noção de que não existe uma regra da maneira como se trata, depende muito de cada caso, do que cabe melhor àquela pessoa. Eu já vi casos de sucesso com terapia comportamental, eu já vi casos de sucesso com psicanálise. Depende, claro. Depende. O que é o mais importante? É o que vai funcionar para aquele indivíduo. Sim. É você conseguir tratar aquela pessoa, independente de qual é a abordagem. Aí eu posso falar dos meus colegas psicólogos, às vezes existe uma certa briga de foices, assim, do que é melhor. Eu tive uma briga na minha sala de aula uma vez. Ah, então. Eram comportamentalistas sentados... Não, eram psicanalistas sentados na frente e os comportamentalistas sentados lá atrás. Guerra, né? Se pegaram no pau dentro da sala. Foi lá em Fortaleza, o pessoal de Fortaleza. Eu já vi isso diversas vezes. Rolou um fight dentro da minha sala de aula entre os analíticos e os comportamentais, assim, rolou estresse. Isso é uma coisa perigosa, muitas vezes, porque assim, você acaba excluindo uma das formas de tratamento, que também é eficaz dependendo do indivíduo. Sim. Então, é sair dessa coisa do padrão. O melhor o melhor é aquilo que funciona. Isso. E pra pessoa... E aí vem uma outra coisa que eu tô tentando dividir a minha fala entre a parte técnica e a parte de apoio para quem possa tá falando. Não se culpe. Exato. Porque você só vai... Assim, não há culpa nisso, não tem... por que eu como tal do chocolate? Não fica se culpando, porque isso... Eu até postei, propositalmente, eu postei um pouquinho antes de vir pra cá, um círculo vicioso. Uhum. Vocês viram? Eu até coloquei no meu Insta também. Isso, um ciclozinho vicioso da fome emocional, que eu sabia que eu ia poder ilustrar com ele aqui falando depois. Então o que acaba acontecendo? Tô triste por qualquer razão. Aí eu como pra suprimir. Eu tô usando tristeza de novo, já tá bem claro que poderia ser qualquer sentimento. Mas a tristeza é mais comum, né? E não confundir depressão com tristeza, que são coisas diferentes. Estou triste. Aí estou triste, eu como. Aí eu me conforto. Naquele momento, me lembro dos pacientes falarem assim, Rafael, exatamente dura o conforto da primeira à última mordida. Porque quando eu termino a última mordida, o próximo sentimento é culpa. E é uma avalanche. É uma avalanche, assim, a pessoa se sente culpada mesmo. Só que o que ela aprendeu a fazer em momentos de frustração e culpa? Comer. E aí isso não para mais. Aí chega um momento que a pessoa já não sabe mais se ela come porque está triste ou se ela está triste porque ela comeu. Não pensem que isso é fácil de quebrar, porque não é. Então não dá para ter uma culpa. Então não se sintam culpados por estarem dentro desse ciclo. Se você conseguir identificar esse ciclo, metade do caminho está andado. Com certeza. Porque daí você não vai se culpar e você vai detectar, ok, tem um problema. Não estou conseguindo me relacionar bem com minhas emoções e muito menos com a alimentação. E aí você vai procurar ajuda, né? Mas eu acho que essa coisa da culpa, porque daí tem uma culpa dupla, né? Tem a culpa por ter comido e tem a culpa por ser a pessoa que está dentro desse ciclo. Exato. E eu vou dizer para vocês, é muita gente. É muita gente. Eu não sei como é que é no seu Instagram, mas assim, a quantidade de mensagens que eu recebo por direct, que eu recebo, às vezes no meu próprio WhatsApp, por e-mail, é surreal. Sim. São muitas pessoas, semanalmente, diariamente, pedindo ajuda, querendo saber um pouco mais, querendo às vezes até saber como procurar ajuda no estado que elas moram. Então, assim, isso eu recebo também bastante. Isso é uma coisa que tem muito. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais conseguindo identificar isso, mas, por um outro lado, existe também um desserviço, muitas vezes, das mídias sociais, que colocam esse ponto, por exemplo, do comer de maneira, dentro desse ciclo vicioso, como o Rafael mencionou, como se isso fosse quase um desvio de caráter, né? Então, a pessoa que faz isso hoje em dia é quase um desvio de caráter, né? É tão errado, né? Que assim, as pessoas, não só a própria pessoa interpreta isso como algo ruim que ela faz, além de toda a culpa, além de toda a questão alimentar, mas de como se isso fosse fora do comum. E é muito mais comum do que vocês imaginam. Só que, claro, não vai pro Instagram, né? Não. Vai pro Instagram a hora que ela tá fazendo crossfit. Exato. A hora que ela tá fazendo crossfit vai rapidinho pro Instagram. Mas na hora que ela tá no ciclo, ela não vai botar no Instagram. Instagram. Não se enganem. Muitas das
pessoas que têm Instagram com muita audiência, com muito seguidor, com muita vida fitness, com muito abdômen de tanquinho. Tem fome emocional, claro. Fome emocional, algumas têm transtornos alimentares e por aí vai. Tem dificuldades aí que não aparecem. E aí faz também com que essas pessoas que veem se sintam pior ainda. Sentem pior ainda, porque ela consegue, ele consegue e eu não consigo. Então, cuidado, muito cuidado, né? Assim, existe, obviamente, um sofrimento envolvido nisso que muitas vezes fica de fora. O quanto que a pessoa, quando entra nesse ciclo, existe um sofrimento mental seríssimo. Tira a paz da pessoa. Eu sempre costumo usar um termo de que, assim, se a comida de alguma forma tem tirado a sua paz, tem algo que precisa ser reavaliado aí, e urgente. Comida não poderia ser... E aí a gente pode entrar num outro conceito que também se funde um pouquinho com a fome emocional, que é o consumo hedônico da alimentação. Sim. Indiscutivelmente, comer dá prazer. Claro. Dá prazer, ok. E não é para deixar de ter esse prazer. Não é mesmo. Mas assim, quando esse prazer se exacerba, ele se torna tão patológico quanto é o outro extremo, né? Do mesmo jeito onde vulgarmente falando, que uma anorexica começa a ter prazer, ela na verdade ela não tem prazer em não comer, ela tem o prazer de estar conseguindo não comer. Esse é o grande vitória de uma menina que tem uma anorexia nervosa. O que ela se vangloria é ela ser capaz de não comer. Bom, do mesmo jeito na outra ponta existe aquela pessoa que se vangloria por comer demais, que leva a alimentação para um contexto de prazer e para um contexto exagerado, né? Nessas duas pontas a gente acaba tendo os extremos e os problemas. Então o que acaba acontecendo? Quando a gente também projeta as nossas realizações na comida, vou dar um outro exemplo ilustrativo disso. Uma vez tinha um casal se tratando conosco. Quando a gente tratou o comportamento alimentar deles, os dois eram obesos extremos, né? E tinham alguns problemas oriundos de uma obesidade muito severa. E eles foram trabalhar conosco essa obesidade. Quando eles trabalharam, eles se separaram. E aí aquilo pra mim, que não sou psicólogo e estava aprendendo, assim, aquilo pra mim foi um primeiro impacto mais chocante, assim. E eu vou falar pra vocês e vocês vão ter que acreditar em mim, né? Porque agora eu vou ter que contar. Um casamento inteiro se sustentava única e exclusivamente no prazer de comer. Eles tinham um histórico de jantares maravilhosos, compras homéricas no supermercado, gastos absurdos no cartão de crédito com comida. Só que isso os estava adoecendo. Conforme a gente foi trabalhando, aí depois eu ouvi dela, inclusive, ela disse assim, que depois aquela pessoa pra mim não fazia sentido sem comer. Olha o poder da comida, né? Do prazer da comida, assim. Aquele relacionamento se sustentava no ato de... Era, na verdade, tudo. Desde comprar até... comprar, o preparar e o comer, né? Então, esse é uma outra vertente da fome emocional, que é depositar em cima da comida um prazer, uma realização extrema. Só que eu tenho sempre um medo quando eu falo isso, porque é tão tênue a linha da pessoa estar me ouvindo agora e dizer assim, meu Deus, eu faço isso, então eu não como mais. Não. É a famosa dicotomia do 8 ou 80, né? Sim. Não é isso que eu tô falando. E nas mídias sociais a gente lida com isso o tempo inteiro. É muito extremo. As coisas são muito extremados, assim. Exatamente. Você sabe que tem um filósofo italiano chamado Nicola Perulo, ele tem um livro chamado Gosto como Experiência. Ele usa uma frase que eu adoro, que é assim, quando a comida se torna mais importante que o momento, nós temos um problema. Sim. Né? Então, a gente consegue também muitas vezes identificar uma questão importante com relação à comida dessa forma, né? Ela é muito mais importante do que o momento, do que as pessoas, do que estar junto. Então, é interessante que a gente tenha atenção. Eu tinha prometido que nos últimos 15 minutos eu abriria para as perguntas, então eu vou abrir, porque tem um monte de pergunta que já passou. Eu vou pedir para vocês refazerem agora, por favor. A gente tem mais 15 minutos, quase 15 minutos a partir de agora. Por quê? Porque o Insta fecha com 1 hora, então fecha automático. Então, assim, vocês vão ver que quando estiver quase dando horário, a gente já vai começar a
a dizer, olha, já vamos nos despedir e tal, porque paramos por aqui, tá bom? Uma das perguntas que eu consegui ler um pouquinho antes. Na sua opinião, restrição gera compulsão? Eu faço sempre, eu boto uma palavrinha extra. Essa eu fiz de sacanagem. Eu sei. Não, na verdade foi bem propícia. Pode gerar. Pode gerar. Pode gerar. O que acaba acontecendo? Esse é um grande perigo. Comportamento alimentar inadequado ou comer transtornado, que você falou inclusive aqui na última com a Fê, o comer transtornado ninguém sabe se tem ou não tem. Não é uma coisa assim, não é um diagnóstico como uma febre. Sim. É uma doença, se enquadra no meio, é um comportamento transtornado, enfim, a mente não está legal, mas você não tem como detectar isso. Então o que acaba acontecendo? Muitas pessoas, quando fazem a restrição, quando praticam a restrição, seja ela orientada ou não, né? Porque hoje nós temos algumas estratégias de orientação de restrição, as quais eu não concordo, mas é uma posição pessoal, ou a restrição autoimposta, que é tão ou mais perigosa. Sim. Essa pessoa pode gerar uma compulsão. Aí é mais fácil trabalhar com números, a gente não adianta ficar trabalhando com coisas hipotéticas. E todos os estudos de transtornos alimentares falam assim, é o principal fator de risco para uma compulsão. Por que eu estou sendo bem criterioso em dizer pode gerar compulsão? Porque sempre vai aparecer alguém, mas eu faço e não tenho compulsão. Exato. Existe. A gente vai ficando descolado também. Não, porque essa pessoa efetivamente existe. O problema é que elas são a minoria. Só não sabemos por quanto tempo. Será que depois de 15 anos ainda? Elas são a minoria. E a gente sabe que independente de qualquer coisa, a restrição no máximo que ela vai conseguir fazer por você é fazer você perder peso, não necessariamente ela vai manter você magro, né? Exatamente. Tem mais essa. Zana, eu não consegui ler o seu nome por causa do ID. De que forma tratar uma compulsão pode te fazer ser feliz com o corpo? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Você quer começar? Eu começo. Eu acho que um dos pontos, primeiramente, é conseguir identificar essa compulsão junto com o nutricionista. Sim. E estratégias com relação aos gatilhos desses alimentos e tudo mais. Agora, da parte que tange a psicologia, muito do que a gente entende hoje sobre esse corpo vulgo perfeito, do peso que a pessoa deve ter, está muito mais ligado com o que é socialmente aprendido do que a forma como a pessoa realmente se sente com relação a si própria. Então, tratar a compulsão alimentar, em muitos momentos, faz com que você consiga entender quais são esses sentimentos que gatilham o excesso alimentar, e que muitas vezes esse excesso alimentar traz também consigo uma forma de autossabotagem, de uma forma de se fazer mal, muitas vezes mal ao próprio corpo. Então, identificar isso faz com que a sua relação com o corpo e a sua relação com a comida automaticamente possa ir se modificando. Sabe o que eu leio na pergunta dela? Ela provavelmente tem compulsão pela insatisfação com o corpo. Então ela está tentando resolver a coisa pelo caminho contrário. Exato. Assim, nos corrija caso eu esteja falando, mas o que eu, assim, pela prática, pela sua frase, assim, você não vai melhorar a sua insatisfação com o próprio corpo, se é que é sua, pode ser que ela esteja perguntando de alguém, né? Você não vai curar a sua insatisfação com o seu corpo pela compulsão. Você vai ter que primeiro aprender a lidar com o seu corpo para depois, em qualquer frustração, seja ela o seu próprio corpo ou outra, recorrer à comida. Então o caminho é justamente ao contrário. Espero curar a minha compulsão para aceitar o meu corpo. Não vai acontecer. Não, desculpa, mas... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Uma outra pergunta. Tem fome emocional inversa? Tipo, você está tão mal que não quer comer e quando come tem ânsia? Será que talvez ela não tenha pego esse pedacinho? Tem sim. Tem sim. A minoria das pessoas perde o apetite em momentos emocionais, sejam eles qual forem. Mas é possível sim. E pode ser grave. Isso pode evoluir para um quadro importante, de não necessariamente anorexia nervosa, né? Mas por um quadro de ausência de apetite, né? Vamos lá, vai. Não entendo como não ter mais anorexia e bulimia pode te deixar feliz se isso vai te fazer engordar. Como é que é? Desculpa, não entendi. Não consigo entender. É uma pergunta bem específica. Como não ter mais anorexia e bulimia pode te deixar feliz se isso vai te fazer engordar? Então,
Na verdade, o problema essa pergunta está contaminada pelo que existe na mídia hoje, que diz que ser gordo é ser infeliz e que ser magro é ser feliz, coisa que a gente sabe que não é. Isso é de novo, a gente não sabe nunca se a pessoa está perguntando dela ou está perguntando para um familiar, por exemplo. Mas uma coisa a gente pode garantir de ter visto... Eu vi pessoas morrerem de fome. Eu vi. Ninguém me contou, eu vi pessoas morrerem de fome. Meninas com anorexia nervosa morrerem de fome. Engordar é o menor dos problemas de alguém. Se alguém está botando a sua felicidade em cima da magreza, tem um monte de problema psicológico para ser tratado aí. Exatamente. Não. É possível conseguir tratar o comer transtornado, mesmo que não seja com nutricomportamental, ou é impossível, já que inevitavelmente está impondo o que eu devo comer? Então, eu não gosto dessas, como eu falei, eu não gosto das coisas impossível, não pode, nunca, né? Nunca, sempre, assim. O que eu digo? Às vezes funciona mais uma questão de empatia, né? De formar uma dupla terapêutica. Uma coisa, assim, vamos lá. Um profissional que trabalha única e exclusivamente com o componente dietético, ele foi treinado para isso. Eu fui treinado para isso. Eu fui estudar comportamento alimentar depois. Faz 20 anos, sei lá, 15 anos que eu estudo isso. Mas impossível não é. O que eu diria é que, assim, se o componente emocional é detectado por você como o principal componente do seu comer transtornado, o profissional mais habilitado para fazer isso é um nutricionista comportamental associado ao trabalho psicológico. Mas impossível, não é impossível, porque até tem gente que tem isso intrínseco. Sim. A pessoa calcula a dieta e tudo, mas ela consegue ter um discurso de falar. Então, claro, eu vou falar em causa própria? Vou. Adoro o que eu faço, achando que isso é um comportamental sensacional, acho que ajuda um monte de gente. Mas eu vou dizer que é impossível se tratar com outro colega? Não é. Impossível não é, pode dar certo. Né? E a escolha dele, né? Tipo, não me identifiquei, não rolou, começou a me dar muita restrição, começou a me dar muita limitação, isso está me piorando ao invés de me ajudar. Troca. Como só para deixar claro, já aconteceu comigo, digo, não, Rafael, eu preciso de um pouco de rédea mais curta. Tá bom, cada pessoa se adapta a um tipo de manejo, né? Sim, e tem uma questão de uma empatia com o manejo, isso é tão particular. É muito particular. particular. A gente dizer, essa, que é a mesma coisa que ocorre com os psicólogos, o melhor é terapia comportamental ou psicanálise? Não tem como saber. Não tem o melhor, mas são linhas, são abordagens que são importantes e que podem ajudar. Sim. Né? Que elas têm condições de ajudar. Então, palavras como nunca, sempre, impossível são fortes. É muito forte. É uma vida inteira, né? Tempo demais sempre, muito né? forte, muito Impossível, forte. é nunca poder, é demais. O Nutri que eu vou é bem tranquilo e não me proíbe de nada, que acredito que seja o fio da meada. Ele me deixa tranquila quanto às minhas escolhas, estou fazendo terapia. Que bom, olha. Perfeito. Isso que a gente está falando agora. É exatamente isso. Você conseguiu no isso. seu comentário Isso aí. conseguir colocar isso de uma forma clara. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Rafael, eu gostaria que, para quem está assistindo e gostaria de procurar centros de ajuda, quais você poderia indicar? Então, de transtornos alimentares especificamente, nós temos alguns no Brasil. Normalmente eles se concentram em Porto Alegre, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E agora tem um bom, que infelizmente eu não vou lembrar de cabeça agora, em BH também tem. Um bem bom agora. Quem lembrar que estiver assistindo, qual mas isso acaba com 27 segundos. Agora, de comportamento alimentar, eu tenho o site da Nutrição Comportamental, né? E entra no meu Instagram, que normalmente eu publico ali, tem sites de ex-alunas minhas e de colegas que publicam nutricionistas comportamentais e psicólogos comportamentais no Brasil inteiro para tratar. Tem até centros de alunas minhas, enfim, mas essa é a busca. Um beijo para vocês, boa noite, Rafael, obrigada. Imagina. Maria Paula, que também está aqui atrás, Letícia, foi